Aconteceu é notícia. Oferecimento. O Supermercado Rizan está localizado na Avenida Brasil, 751, em Sertão. A ex-prefeita de Lajeado, Carmen Regina Pereira Cardoso, de 79 anos, morreu afogada no início da tarde de ontem na Praia da Pinheira, em Santa Catarina. Testemunhas informaram que a vítima estava com um grupo de pessoas na água, bem próximo ao local conhecido como Costão, onde a profundidade é baixa. A ex-prefeita teria se afastado do grupo por alguns instantes e sofrido uma convulsão quando foi vista submersa em local de profundidade que não passava da cintura. O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio em um bar na madrugada de hoje, no bairro São Luís, em Curitibano, Santa Catarina. No local, a equipe constatou que as chamas estavam concentradas nos fundos do estabelecimento. Foi feito o desligamento da energia elétrica e os socorristas iniciaram o combate rápido, levando apenas 10 minutos para controlar o fogo. Queimou parcialmente o interior do estabelecimento comercial. Um brasileiro de 26 anos foi preso no Aeroporto Internacional de Lisboa, em Portugal, levando na bagagem pacotes de carne que podem ser de origem humana. Begolian Fernandes, natural da cidade de Matipó, em Minas Gerais, estava vindo de Amsterdã, na Holanda, com destino final no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Ele esteve na capital portuguesa apenas para uma conexão. Lá, o brasileiro apresentou um passaporte italiano falso, o que chamou a atenção dos guardas. Ao constatarem que o documento era forjado, os agentes revistaram a bagagem de Begolian e encontraram embalagens de plástico com pedaços de carne e roupas manchadas de sangue. Também descobriu-se que o brasileiro era procurado por um crime de homicídio ocorrido no domingo, dia 26, que envolve canibalismo. O crime foi na Holanda. A vítima é outro brasileiro, Alan Lopes, um açougueiro de 21 anos. Um acidente de trânsito entre dois caminhões ocorreu no início da tarde de ontem na IRS 135, próximo do restaurante Estradão, em Estação. A colisão envolveu uma carreta com placas de Getúlio Vargas, pertencente a uma empresa local que teria ficado desgovernada após uma das rodas sair da pista e o condutor perder o controle do volante, indo de encontro com um caminhão com placas de Marau que seguia no sentido contrário. Os danos materiais foram de grande monta em ambos os veículos, mas felizmente ninguém ficou ferido. Uma carga de soja caiu sobre a pista e os bombeiros de Getúlio Vargas foram acionados para lavar a pista, deixando o trânsito em faixa única durante o trabalho dos bombeiros. Um grave acidente de trânsito registrado no final da manhã de hoje resultou na morte de mais um caminhoneiro. O acidente ocorreu na região do Goiôem, em solo gaúcho, envolvendo uma carreta que seguia sentido a Chapecó. O veículo tombou à margem da rodovia depois que o caminhoneiro perdeu o controle da direção ao contornar uma curva. O caminhoneiro José Marcos Rocha foi projetado da cabine e morreu prensado pelo próprio veículo. As causas ainda estão sendo apuradas. Durante a madrugada desta quarta-feira, hoje dia 1º, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio no bairro São Luís Gonzaga, em Passo Fundo. Chegando ao local, a guarnição já se deparou com uma casa de madeira totalmente tomada pelas chamas na rua Epitácio Pessoa. Apesar do grande estrago, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil concluiu o inquérito policial envolvendo o assassinato de Lorimar Lotmeyer, de 59 anos, em Ipira, Santa Catarina. O crime ganhou uma grande repercussão depois que o autor se apresentou e esclareceu as circunstâncias do feminicídio. Depois da morte, a vítima teve o corpo totalmente queimado. O autor foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, asfixia e, em razão de ser mulher, feminicídio. O autor do crime continua preso e vai responder também por ocultação de cadáver.
O crime ocorreu na casa da vítima em Ipira. Ela foi assassinada no domingo, dia 12 de fevereiro. 2 dias depois, o corpo foi levado até Piratuba, às margens do Lago da Usina, onde foi totalmente queimado por pelo menos 3 horas. Os restos mortais foram jogados no Lago da Usina Hidrelétrica. O advogado Álvaro Alexandre Xavier, que representa a família de Valdemir Oeckler, de 52 anos, encontrado morto no freezer em Lacerdópolis em novembro do ano passado, disse que eles ficaram estarrecidos com o pedido de exumação feito pelos advogados de Cláudia Oeckler, de 40 anos. O advogado relata que toda a família e a própria acusação acham que o pedido é infundado, inclusive sob pena de que pioraria a situação da ré. Xavier argumenta que colocar Valdemir vivo e dopado no freezer também resultaria na morte dele. Esse argumento teria sido feito pela própria defesa da mulher. Além disso, esse novo pedido acaba fazendo com que eles revivam toda a dor sentida na época dos fatos. Sobre o argumento de que Cláudia era vítima de violência doméstica, tortura psicológica e abuso, o advogado diz que não há provas. Um enfermeiro e um motorista ficaram feridos em uma colisão envolvendo um ônibus e uma ambulância na tarde desta terça-feira na SC 401, no bairro João Paulo, em Florianópolis. O veículo utilizado para suporte avançado do SAMU colidiu na traseira do coletivo. O motorista da ambulância chegou a ficar preso nas ferragens. Um enfermeiro que também estava no veículo se feriu. O condutor foi removido das ferragens e ambas as vítimas encaminhadas ao hospital. O helicóptero Arcanjo 01 esteve no local para fazer o transporte dos feridos até a unidade hospitalar. O motorista de um Chevrolet Astra foi socorrido inconsciente e em estado gravíssimo após um acidente de trânsito no final da noite que passou em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. O veículo colidiu contra a mureta central da pista na rua Coronel Bertaço, no centro da cidade, pouco antes das 23 horas. O corpo de bombeiros socorreu o condutor inconsciente, preso nas ferragens e deitado no banco dianteiro que estava quebrado e parou na parte de trás do automóvel. O homem não respondia aos estímulos e apresentava sinais de traumatismo craniano encefálico. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de São Lourenço do Oeste. Uma colisão envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um ônibus foi registrada na manhã de hoje, quarta-feira, dia 1º, na Avenida Brasil, no bairro Petrópolis, em Passo Fundo. O condutor da Hilux teve alguns ferimentos e foi conduzido pelos socorristas ao atendimento hospitalar. A caminhonete teria avançado o sinal vermelho e o condutor do ônibus não conseguiu frear em tempo para evitar o choque. Um homem foi encontrado morto no início da noite passada dentro da piscina de uma moradia no interior de Chapecó. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência de afogamento por volta das 18 horas. No local, o corpo de bombeiros já realizava atendimento de uma pessoa que havia caído na piscina da casa. O homem já estava sem vida quando a equipe chegou e a família disse que a vítima sofria de epilepsia, o que pode ter contribuído para o acidente, segundo informou a Polícia Militar. O pelotão rodoviário de Passo Fundo recuperou um caminhão que havia sido furtado durante a madrugada de hoje em Tio Hugo. O caminhão prancha de Lajeado estava estacionado em um posto de combustíveis no município de Tio Hugo quando um criminoso cometeu o furto. O veículo foi abandonado na RSC 153, na alça de acesso à BR-386. O pelotão rodoviário de Passo Fundo recebeu várias informações sobre o veículo na pista, interrompendo parcialmente o trânsito. Os policiais rodoviários foram até o local e descobriram que o caminhão havia sido furtado e que o motorista ainda não tinha notado o crime, pois estava dormindo nas proximidades. No final da manhã de hoje, quarta-feira, dia 1º, um acidente de trabalho tirou a vida de Tânia Marcante, de 50 anos, no meio rural de Camargo.
Tânia auxiliava o esposo na utilização de caminhão e trator na propriedade rural da família, localizada na comunidade de Tunas. A vítima é esposa do secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Camargo.